Tem gente te julgando por algo que você nem fez. Tem inimigos que você nem conhece tramando contra você. E o pior, tem momentos em que parece que Deus está em silêncio. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração que pode mudar tudo isso hoje? Essa não é uma oração comum. É uma oração para quem já cansou de ser perseguido, caluniado, excluído. Uma oração para quem está no limite emocional, espiritual e quer uma resposta real. Não daqui a meses, mas agora. Não importa o que disseram sobre você. A última palavra ainda é de Deus. E nessa oração baseada no Salmo 7, ele vai se levantar por você. Se você sente que essa guerra está além das suas forças, fica aqui. Porque no final dessa oração, você não será mais o mesmo. Algo vai se quebrar no invisível. E quando isso acontecer, até quem duvidou vai ter que reconhecer: Deus é contigo. Tem momentos em que o coração está tão apertado que a gente nem sabe mais o que pedir. Só sabe que precisa de alívio. É como se o mundo estivesse inteiro contra você e, ao mesmo tempo, vazio. Ninguém entende o que você sente, ninguém vê o que você enfrenta. Mas Deus vê. E quando você entra em oração, mesmo sem palavras ensaiadas, o céu responde. Porque Deus não responde à performance. Deus responde à verdade. E o que você vai fazer agora é mais do que rezar bonito. É rasgar a alma, deixar o coração falar e confiar que ele vai te acolher. O Salmo 7 nasce do desespero de Davi, que estava sendo atacado, caluniado e injustiçado. Mas ao invés de revidar, ele decidiu fazer o que poucos fazem: entregou a causa a Deus. E isso muda tudo. Porque quem confia na justiça divina não precisa se desgastar tentando provar nada para ninguém. O inimigo pode até levantar muralhas, mas quando Deus se levanta, muralhas viram pó. E é aqui que sua vida começa a mudar. Quando você entende que não está sozinho nessa luta, quando você percebe que há um pai, um protetor, um provedor, que já está se movendo por você. Essa oração não é um desabafo jogado ao vento, é uma convocação ao céu. É o começo de um novo ciclo. E Deus já começou a agir, mesmo antes de você ver qualquer sinal. Tem ataque que não vem com grito, vem com silêncio. Gente que finge não te ver, mas te boicota. Palavras que parecem inofensivas, mas foram planejadas como setas. O pior veneno não é o gritado, é o sussurrado. E é nesse tipo de ambiente que muitos desanimam, se calam, se retraem. Mas Deus não quer que você se esconda, Ele quer que você clame, porque enquanto você luta com suas próprias forças, o inimigo segue agindo, mas quando você entrega tudo para Deus, o jogo vira. Davi sabia disso. Ele sentia o peso da injustiça, a pressão de ser julgado por coisas que não fez. E mesmo assim, ele não permitiu que a amargura tomasse conta. Ele se posicionou em oração. E isso é o que você precisa fazer agora. Porque essa oração é um grito da alma, um ato de fé que quebra ciclos de perseguição, inveja, calúnia e todo tipo de plano oculto contra a sua vida. Você não está exagerando. Você não está sensível demais. O que você sente é real. Mas o que Deus está prestes a fazer é ainda mais real. Ele vai expor o que está oculto. Vai desmascarar o que foi construído às escondidas. Vai transformar palavras de destruição em degraus de promoção. Mas para isso, você precisa confiar. E orar como quem sabe que está falando com o Rei dos Reis. Você pode ter fé, amar a Deus, orar todo dia e mesmo assim sentir medo. Sim, medo de não dar conta, de ser traído de novo, de não ver mudança, de ser esquecido. E isso não te faz fraco, te faz humano. A diferença está no que você faz com esse medo. Se você alimenta, ele te paralisa. Mas se você entrega para Deus, ele perde a força. A oração não apaga o medo, mas revela quem é maior, o medo ou o Deus que te sustenta. Davi também teve medo, e não era de pouca coisa. Era de ser morto por gente que ele confiava. Mas ele disse:
Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. E isso mudou tudo, porque quando você confia, você descansa. E quando descansa, você escuta Deus. E quando escuta, recebe instrução. É assim que se vence o medo. Não é ignorando, é enfrentando com Deus do lado. Se você hoje está ansioso, inquieto, com o coração acelerado, essa é sua hora. Fale com Deus como quem precisa de paz para continuar, como quem precisa de coragem para enfrentar o que vem. E Ele vai responder, não com um trovão, mas com um toque, com um alívio na alma, com uma paz que o mundo não consegue oferecer. Porque quando Deus fala, até o medo se cala. A verdade é que tem gente que não caiu, mas esfriou, não se desviou, mas perdeu o fogo. Não parou de crer, mas deixou de buscar. E isso acontece nas guerras longas, nas dores que cansam, nas promessas que parecem não se cumprir. Só que Deus não te chamou para viver uma fé morna. Ele quer o teu coração em chamas, quer te ver com sede da palavra, fome de oração e olhos brilhando pela presença dele. Davi sabia que, para continuar de pé, ele não podia depender da própria força, por isso ele clamava, renova em mim um espírito inabalável. E é esse o clamor que precisa sair da tua boca agora, porque sem oração o espírito adormece, e quando o espírito dorme, o inimigo age. Mas quando você reacende a chama, tudo começa a voltar ao lugar. E o que parecia perdido revive. Você não precisa sentir vergonha por ter esfriado, mas precisa decidir hoje reacender, voltar a buscar com intensidade, acordar 15 minutos antes para orar, separar um momento só para ler um salmo e conversar com Deus, colocar um louvor antes de dormir, não só vídeos aleatórios, são escolhas pequenas que reacendem a chama. E quem volta a queimar pela presença, volta a viver o sobrenatural. Poucas coisas machucam tanto quanto ser acusado injustamente, ouvir coisas que você nunca disse, ser julgado por quem nem conhece seu coração. A calúnia não só fere a reputação, ela fere a alma. E o impulso natural é querer se defender, mostrar prints, rebater, gritar. Mas existe um caminho mais alto, um caminho de quem confia na justiça de Deus. Porque o que é verdade no céu, ninguém consegue esconder na terra por muito tempo. Davi não gastou energia tentando convencer ninguém. Ele orou. Ele disse, julga-me, Senhor, segundo a minha integridade. E foi exatamente isso que mudou tudo. Porque quando você entrega a sua causa para quem vê o que está oculto, você sai da posição de réu e passa para a posição de testemunha. Você não precisa provar nada. Só precisa permanecer firme, sem se contaminar com a amargura. E mais, orar por quem te persegue é uma chave espiritual que muda o jogo. Isso não é fraqueza, é autoridade. Quem ora por seus acusadores está dizendo ao céu, eu sei quem eu sou e sei quem é o meu juiz. E o céu responde com honra, com justiça, com livramento. Deus vai expor o que está escondido e exaltar quem permaneceu fiel, mesmo em silêncio. Não é todo ataque que vem de longe. Tem batalha que começa dentro de casa. Tem ferida que vem de quem a gente ama. E às vezes, o maior peso não está no que fazem contra você, mas no que isso gera por dentro. Angústia, ansiedade, sentimento de abandono. Mas o segredo é esse, não é o que fazem com você que define o teu destino, é o que Deus faz com isso. E Deus pega a dor e transforma em testemunho. Davi dizia, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque ele tinha garantia de presença. E é isso que você precisa lembrar hoje. Você tem um Deus que não te abandona, que caminha junto, que entra no vale contigo e te puxa pela mão. Não importa se está escuro, se ninguém mais entende, Ele está aí. E quando Ele está, o mal não prospera. A tua oração agora é teu escudo. Ela reveste tua casa, protege tua família, blinda a tua mente.
Pode parecer que nada está mudando por fora, mas Deus está fazendo uma reforma por dentro. E quem tem paz interior pode até andar no meio do fogo que não se queima. Você vai vencer, não porque é forte, mas porque está coberto. E o que vem a seguir vai provar isso. Davi não esperou a resposta chegar para louvar. Ele adorou no meio da dor. Ele exaltou a justiça de Deus enquanto ainda era perseguido. E isso é sabedoria espiritual em estado puro. Quem aprende a louvar antes do milagre, ativa o céu de forma antecipada. Porque o louvor é fé em movimento. É declarar com a boca aquilo que o coração ainda está esperando ver com os olhos. Deus não precisa do nosso louvor para ser Deus. Mas a gente precisa louvar para lembrar quem Ele é. Porque quando a gente foca no problema, a fé enfraquece. Mas quando a gente exalta o nome dele, tudo se alinha de novo. A mente clareia, o coração descansa, a alma se fortalece. Louvar em meio à guerra é o que separa os maduros dos imaturos espiritualmente. Então, mesmo que você ainda esteja esperando aquela porta abrir, aquele inimigo cair, aquela resposta chegar, levante sua voz e agradeça. Louve por tudo que Deus já livrou e por tudo que você nem viu, mas Ele já resolveu. Declare que você confia, que você crê, que você pertence a Ele. Porque a gratidão abre caminhos onde a murmuração constrói muros. Antes de continuar, respira fundo e se prepara, porque o que vem agora não é uma simples oração, é uma convocação divina. Feche os olhos se puder. Esvazie o coração de distrações. Fale com Deus como quem precisa dele agora, como quem depende dele para continuar. Essa é a hora da entrega total. É você e ele, nada mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti como estou, cansado, ferido, mas ainda crendo. Clamo agora pelo Teu poder, pelo Teu socorro urgente, porque sei que só o Senhor pode me livrar. Que toda injustiça, toda seta lançada contra mim, seja agora desfeita pelo poder do Teu nome. Levanta-te, Senhor. Entra na minha causa, defende o Teu filho, a Tua filha que clama por justiça. Não permitas que o mal triunfe. Não deixes que a mentira prevaleça. Não deixes que eu seja envergonhado. Reveste-me com Tua armadura. Blinda a minha mente, meu coração e tudo que me pertence. Toca na minha casa, na minha família, nos meus sonhos e transforma aquilo que o inimigo tentou destruir. Sopra agora, Espírito Santo, e faz cair por terra todo o plano oculto, toda a armadilha armada contra mim. Declaro pela fé, estou debaixo da Tua proteção, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que o Teu juízo se manifeste, que a Tua justiça me envolva e que a Tua paz me governe. Eu oro confiando em Ti, esperando em Ti, e crendo que o Teu agir já começou. Em nome de Jesus, amém. Agora me diz, depois de tudo que foi revelado aqui, você vai continuar tentando resolver tudo sozinho? Ou vai entregar de verdade nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha? O que mais precisa acontecer para você entender que essa guerra não se vence com grito, mas com o joelho no chão? Essa oração não foi só para te emocionar. Ela foi um chamado, um despertar, um lembrete de que Deus ainda está no controle e que a justiça dele pode parecer demorar, mas quando chega, ela cala todo mundo. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Vai seguir fingindo que está tudo bem ou vai dar um passo real de fé? Se isso falou com você, deixa aqui nos comentários o teu amém. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Isso aqui não é só conteúdo, é direção espiritual. E se você quer continuar recebendo esse tipo de palavra, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Porque no secreto, a gente não fala por falar, a gente ora, a gente clama e a gente vê Deus agir.